Agora não, mas feliz de verdade. Quem está feliz mesmo? Tem que estar um amém, amém. Glória a Deus pela vida de vocês. O povo que está vindo pela primeira vez, fica em pé aí, meu irmão. Vocês dois e também, cadê? Marlon, também os pais ali, fiquem em pé vocês. Gente, vamos dar uma salva de palmas para esse povo? Glória a Deus. Sejam bem-vindos a esse lugar, tá? Aqui é a casa de vocês. Espero que vocês se sintam à vontade, porque eu já estou à vontade com vocês, tá? Dá um abraço, dá um aconchego nele, dá um bate aqui, fique à vontade. O café já acabou, mas tem abraço de sobra, né? Eu sempre quis fazer isso, sabia? Pedir assim, ó, me dá um sol maior aí. Agora nós temos, daqui um dia vai ter som aqui. Mas hoje é o que, gente? Hoje é Páscoa. Hoje é a ressurreição de Jesus. E toda vez que eu não consigo não ouvir isso na minha mente, no meu subconsciente, que é aquela música, o quê? Porque Ele... Uou! Pode o quê? Posso crer no amanhã. Por quê? Porque Ele vive, está aqui, meu irmão. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, eita coisa linda, tá aí, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais um, sem o teclado. Porque Ele, só a igreja, Ele vive, mas nós podemos crer no amanhã. Oh, é real. Não é um fantasma, não é espírito, Ele vive mesmo. Porque Ele vive. E não tem temor, tá? Quem crê no Cristo vivo não teme, não tem medo. Vai vir as paradas, mas nós não temos medo, porque Ele vive. Mas eu bem sei, você bem sabe que a nossa vida, e a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Uou! Obrigado, meu irmão. Pode tirar. Acabou o culto, bora para casa. Gente, que coisa maravilhosa. Eu gostei de cantar toda vez agora vou cantar toda vez, tá? Povo de Deus, o Senhor vive. Jesus está vivo, cara. Sexta-feira da paixão, né? Foi o quê? A morte, a entrega. Deus pegou e falou assim, ó, eu preciso pagar um preço, eles me devem uma dívida, mas ninguém é perfeito, ninguém é imaculado, ninguém é um Cordeiro Santo que pode pagar isso. O meu filho pode. O Deus que desceu na terra e se fez como homem, pode. O homem que pisou nessa terra, o melhor ser humano do mundo, que eu falei um dia, pode. Ele pôde. Ele se entregou voluntariamente aqui, eis-me aqui. Sofreu tanto, muita gente não entende esse sacrifício, mas nós somos os que entendemos, amém? Não sentimos, como eu falei da outra vez, é um entendimento que Ele vive. Sábado teve uma tristeza, os discípulos, o silêncio. Os discípulos esperavam que tivesse o quê? Como é que fala no filme? O plot twist, né? É plot twist? Que do nada Jesus, uou! Eles esperavam que Ele reinasse em vida, que Ele reinasse, Ele destronasse. E os discípulos foram, cara, desolados, com medo, tristes. Cara, eu segui o cara, como é que pode? Ah não, ele morreu tão facinho. Não, é porque ele tinha que cumprir algo. Aí chegou o grande dia. O poder da ressurreição
que vence o medo. E aconteceu isso num domingo, no primeiro dia da semana, a Páscoa. Hoje a Páscoa, muitos de nós andamos com a cruz no peito, falamos sobre a crucificação, mas a Páscoa é a passagem, mas o principal ponto que nos trouxe aqui e nos fez conhecer de fato a Jesus foi a ressurreição. Alguém ressuscitou dos mortos de fato. E esses homens acreditaram piamente nisso, que depois a vida deles foram mudadas e eles eram perseguidos porque eles acreditavam não só em Jesus, mas em alguém que morreu e ressuscitou. Se fosse mentira, cara, os caras poderiam chegar e falar assim, não, eu estou mentindo, não vou morrer por causa disso. Mas no final das contas eles falaram assim, eu morro por isso, porque é verdade. Todos os discípulos que presenciaram isso falaram assim, ó, é real. Não, nega Jesus, é impossível alguém ter ressuscitado. Eu falo, ele ressuscitou, eu vi, ele fez algo em mim, pode me matar, meu irmão. Você acha que alguém morreria por uma mentira? Morreria por uma falácia? Morreria por uma historinha? Não, eles viram Jesus ressuscitado. Amém? Amém. Gente, nós estamos com muita tecnologia, olha isso aqui. Eita. João 20:19 vai falar assim, ó. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas fechadas por, olha aqui. Dá glória, irmão. Eles estavam, fala comigo, por medo, eles estavam com medo. Fala forte. Medo. Eles estavam com medo dos judeus. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, a paz seja com vocês. Primeira coisa, gente, eles estavam com medo de quê? De morrer. Os judeus, quem é aquele que estava seguindo Jesus? Nós vamos pegar e vamos matar também. E eles pegaram, se trancaram. As pessoas, os discípulos que caminhavam com Jesus, eles caminharam com o próprio Jesus, viram Jesus fazendo milagres, prodígios, ensinando, trazendo assim, ó, revelações. E depois, quando Jesus morreu, eles se trancaram. E falam que eles estavam trancados na porta com medo de morrer. Todo o nosso medo da humanidade, meu querido, se você tem medo de cobra, é porque ela pode te picar e te... Se você tem medo de cair, é porque você pode quebrar o pescoço e... Se você tem medo de altura, todo o nosso medo, o medo do ser humano, é da morte. É de morrer. E quando você estuda sobre o plano da salvação, nós sabemos que tem que ter um trono que só alguém pode habitar, pode colocar, pode estar sentado nesse trono, que é Deus. Mas no nosso coração, muitas vezes, quem que está sentado no trono? O medo, cara. Você tem medo de evangelizar, você tem medo de falar, você tem medo de proclamar o evangelho, você tem medo das preocupações, como a gente leu na parábola do semeador. O medo da perseguição sufoca a semente, porque nós temos medo de morrer. Nós temos medo dessa vida que é tão finita, que é tão pequenininha, se acabar. E eles estavam ali, ó, tremendo de medo. Mas que doido, porque esses medrosos ali, os discípulos, logo depois, ali, alguns dias depois, que Atos 2, o que acontece? Alguns dias depois, poucos dias depois, o que ele falou? Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz, ele não estava mais com medo, dirigiu-se à multidão, homens da Judeia e todos os que viviam em Jerusalém. Deixe-me explicar uma coisa, ouçam com atenção. Eles estavam com medo dos judeus e depois, 5 dias depois, mais ou menos, eles estavam lá, mano, na multidão, gritando, falando, meu querido, não tem mais medo de nada. Naquele dia, depois que eles encontraram Jesus, o que aconteceu entre João e Atos dos Apóstolos? Aconteceu a Páscoa. Jesus ressurge, ressuscita e aparece no meio
deles. E fala o quê? Soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo de Deus. E os discípulos que tremendo, trancaram a porta, estava lá reunido, alguém vai me matar. Aí o próprio Jesus aparece no meio deles e fala: fique em paz. E imediatamente o que eles falam? Se alegram. E já saem, e já vão proclamar. Ele fala: agora vocês vão receber um poder. O Espírito Santo vai descer sobre você. Eu vou soprar o Espírito. Eles viram Jesus vivo. Não foi uma epifania, não foi algo brilhante, não foi um anjo, não foi um fantasma, não foi um espírito. Foi Jesus. Depois de uma crucificação, ele aparece e mostra aqui, ó. Vocês estão com medo? O que está rolando? Ô galera, pelo amor de Deus, você está até com as caras dos discípulos assustados. Jesus aparecendo e os caras... E depois eles se alegraram, e quando o vento do Espírito sopra sobre eles, eles estão lá em Atos, proclamando, falando, para aqueles que iam perseguir, que a galera, tinha muito judeu falando: nós vamos matar quem seguia Jesus. E ele falou: vocês vão matar o quê, Senhor? Vão matar o quê? Quem é vocês? Porque depois disso mudou toda a perspectiva de medo não fazia mais sentido. Em Filipenses, o apóstolo Paulo, ele teve esse encontro com Cristo. Jesus, aparece para ele e mostra: eu sou o Cristo que você persegue, o que ressuscitou, o que os discípulos estão proclamando, que quando Pedro prega, 5.000 pessoas convertem, cara, eu quero esse Jesus. Ele passa e a sombra dele cura. Ele fala e milagres acontecem. Ele fala: eu sou o Cristo quem você persegue. E aí o apóstolo Paulo, ele tem esse encontro com Deus. E ele começa a falar assim, ó, que nada mais faz sentido. Contudo, o que para mim era lucro, passou a ser considerado como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Esse apóstolo entendeu, cara. Ele não tinha medo de nada. Ele não idolatrava ninguém. Ele tinha agora, de fato, um modelo de sucesso, que era quem? O próprio Jesus Christ. Sem medo. Porque nós temos hoje referências, nós olhamos para a pessoa: não, eu quero ser igual aquele cara ali. Não, eu quero ser igual aquele senhor ali. As nossas referências hoje, ou os coaches da vida, mano, não chega aos pés de Jesus. Agora nós temos um novo modelo de sucesso. O lifestyle do cara é impecável. Sabe o que é? Você às vezes olha para alguém, mano, o que ele toma? Como que ele consegue acordar 5 horas? Como que ele consegue correr e filmar? Aqueles caras, né? Aí as meninas: não, como que essa mulher está tão bem aos 70 anos? O que ela usou? Que botox é esse? E nós temos o nosso modelo. Ele via assim: eu considero, apóstolo Paulo, eu considero tudo isso como lixo, como esterco, porque o modelo de sucesso, o cara que vai influenciar a minha vida, ele não morre mais, ele vive eternamente. Ele não usa botox, ele não precisa de vitaminas, porque ele está vivo, cara. Jesus é o nosso modelo. E o apóstolo Paulo diz assim: agora eu considero tudo isso como lixo. As coisas, a vaidade que eu tinha, eu sendo um doutor da lei, andando só com pessoas importantes, ele falava: mano, eu considero tudo isso que eu construí, que eu vivi, que eu aprendi como esterco, porque a vida eterna e o meu modelo de sucesso não é mais aqui, não é mais daqui. Segundo, o sofrimento é ressignificado. Porque ele era um cara que perseguia as pessoas, o apóstolo Paulo, mas ele foi encontrado por esse Jesus ressuscitado. E ele chega a falar o quê? Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para que de alguma forma alcance a ressurreição dentre os mortos. Ele chegou e falou: cara, quando nós estamos sofrendo, Jesus entra na nossa vida e fala assim: ó, tem um propósito.
ele ressignifica tudo. Ressurge algo que eu não estava vendo. Aquele quarto que eu tranquei por medo, ele falou que os discípulos se trancaram. A chave do medo sou eu que virei. Me tranquei. E fiquei lá com medo. Não, eu sofro isso, eu passei por isso, eu passei por aquilo. E o apóstolo Paulo entendeu tudo. Ele falou, uau, eu encontrei com Jesus ressuscitado. Até o sofrimento dele é interessante agora para a minha vida. Morrer é lucro. Viver é Cristo e morrer é lucro. Quem entende isso, mano, é muito doido. Se nós entendêssemos isso, que tudo isso é vaidade, tudo isso é lixo aos olhos desse propósito, olhando para a eternidade, você vai olhar e falar assim, cara, viver é Cristo, morrer é lucro. Até no sofrimento faz sentido. Você está olhando com a perspectiva de falar assim, eu quero ser igual o meu mestre. Eu quero ser igual a Jesus. Mas quando eu entendo que esse sofrimento trouxe uma glória e uma eternidade para o Cristo ressuscitado, significa que eu tenho que me parecer com Ele. Não é o sofrimento de cruz, você não vai ser açoitado, você não vai ser martirizado, eu creio, mas quem for também, morrer é lucro. Fala para mim, morrer é lucro. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Quem quer morrer? Eu não tenho mais medo de morrer, Zé. Na moral, quando tudo fez sentido, eu não tenho mais medo de morrer, porque o medo me travava, o medo nos trava, o medo nos impede. Mas se eu entendo que esse sofrimento vai produzir algo em mim, para chegar ao ponto de eu me parecer com Cristo, ou me parecer com o apóstolo Paulo, ou todas as pessoas veem assim, esse cara ele segue alguém diferente. Não segue um coach, não segue uma blogueira, ele é seguidor de fato de Cristo, cara. Todas essas picuinhas que a gente existe, que acontecem na igreja, fora da igreja, nas famílias, tudo isso não faria mais sentido se eu entendesse de fato o que Jesus fez por mim e fez por você. Terceiro, nós ganhamos um futuro, um destino, um propósito. É muito difícil, cara, você andar e muita gente sem identidade, sem saber para onde ir. E quem acredita em Jesus, mano, sabe o que vai ser o fim. Quem nós vamos encontrar. Que as dores que nós vamos passar aqui já foram preditas. Mas Jesus falou que ele venceu o mundo. Que vai ter uma eternidade além desses 70, 80 anos, 100 anos que você vai viver. Tem algo a mais. Tem algo além, tem algo depois dessa carcaça aqui que vai deteriorar. Nós temos um futuro, cara, uma direção. Filipenses, lê para mim, forte. Uou! Meu Deus, como eu quero entender isso, como o apóstolo Paulo entendeu. Como eu quero entender que o meu futuro, que eu tenho um alvo, que tem um Cristo me esperando e que eu posso me parecer com Ele e caminhar nessa trilha. Vai ser massa demais no final, Zé. Né? A Raine falou para eu parar de falar gíria. Ela não está aqui. Está lá, né? Cara, vai ser lindo demais no final. Eu entendi tudo, o apóstolo Paulo entendeu tudo, mas nós precisamos entender que esse sofrimento que Jesus sofreu, ressuscitou, a nossa participação é o quê? Estar em Cristo. O que é estar em Cristo? Por que as pessoas não entendem? Por que eu fui formado, fui gerado, feito para um propósito, e muitas vezes tem um vazio dentro de mim que me causa medo. Não entendo por que meu espírito, meu interior é vazio.
Se eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Um exemplo, eu falo assim, a imagem e semelhança é, você foi moldado de uma forma. Tipo quando alguém faz uma luva, o molde da luva é o quê? É uma mão. Mas uma luva sem uma mão, ela é o quê? Ela tem a forma, mas ela está o quê? Vazia. Sem espírito, sem algo para preencher aquilo ali. Mas aí quando é colocado a mão dentro, aquilo que era só um protótipo, vira o quê? Alguma coisa preenchida para aquilo que ela foi determinada a fazer. E meu querido, Filipenses 3, 8 ao 9 fala assim, mais do que isso, considero tudo como perda, comparada com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser achado nele. Meu orgulho me tiro e ser achado nele, cara. O problema que a gente não entendeu é que como que eu sou achado em Cristo? Ele já se sacrificou, essa é a parada, ele já ressuscitou. Agora nós estamos em Cristo. Amém. E a palavra fala que não há condenação para aqueles que estão aqueles que estão preenchidos por Cristo, aquele que não há falta alguma em Cristo. Até o sofrimento vai fazer sentido. O futuro que você vê é se eu estou em Cristo. Se as coisas nada mais faz sentido, considere tudo como lixo, como esterco. Só consigo se eu estiver em Cristo. O ponto mais crucial do cristianismo não é o nascimento, não é o Natal, mas é a ressurreição de Jesus. E nós vivemos essa vida, mano, igual uma roda de hamster. Todo mundo começa o quê? Dezembro, não, vou fazer plano. Aí Natal, aí depois do Natal, janeiro. Nossa, aí começa, não, eu tenho que me programar. Carnaval eu não sou, eu vou pro retiro, sou crente. Depois do carnaval, tem o quê? Aí começou o ano. Aí vem dia dos namorados. Aí vem o dia não sei de quê. Aí vem não sei de quê. Aí a gente vive um ciclo sem um futuro, sem uma perspectiva, só esperando o ano e ano passar. Mas quando eu estou em Cristo, mano, tudo muda. Tudo muda. Você não fica esperando uma data, você não fica esperando um ano, você não fica esperando, não, cara, isso aqui é passageiro. Considera tudo isso como nada. Porque o tudo é o sacrifício de Jesus. Vai me levar para algo. Porque Ele vive, mano. Ele vive. Você não segue um cadáver, você não segue um fantasminha, você não segue uma doutrina, você segue um Deus que pisou nessa terra, que teve que se sacrificar para te falar, eu estou vivo. Eu venci o quê? A morte. Não temam a morte. Não temam as desilusões. Não temam as provações. Porque Ele vive e está conosco. Que o nosso coração possa ser preenchido por o poder do Senhor e desse poder da ressurreição. Nós possamos viver, cara, de Páscoa, não de Páscoa em Páscoa, mas se eu entender hoje, tudo já muda. Se eu entender uma Páscoa, o que ela significa de fato, tudo muda. A gente não vive mais do jeito que o mundo vive. Você vive agora com um propósito, com um futuro, com uma direção, com um Senhor te guiando, com Cristo ressuscitado falando, eu estou aqui, não tema. Sejam usados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo já soprou sobre nós. Nós temos um privilégio muito maior até do que os discípulos. Eles andaram com Jesus e às vezes não entendiam. Não entendi, Jesus, me explica. Não entendi, Jesus, que isso? Jesus, você vai reinar aqui? Não. Então a nossa fé, eu creio que ainda é muito mais poderosa do que os discípulos andam. Mas quando eles entenderam, quando o Espírito Santo desceu sobre eles em Atos, ninguém segurava os caras mais.
E a minha vida e a sua. Quando você entende o que o Espírito faz dentro de nós, ninguém te segura mais, mano. Se você está parado, está travado, com certeza o Espírito Santo não está agindo na sua vida. De fato. E não é coisas extraordinárias, não é você sendo pastor ou sendo líder. Porque nós não estamos aqui para ganhar multidões, ou ser visto, ou ser aplaudido, não. Se você faz a diferença na vida de uma pessoa, você já é um pastor. Deus já falou, mano, orem para que mandem trabalhadores, porque a seara é grande, mas não tem trabalhadores, não tem pessoas dispostas a arregaçar a manga e falar, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Só quer ficar sentado, ouvindo, consumindo. Mas Jesus morreu para que não você seja um consumidor, mas seja o quê? Vá. Seja um proclamador. Ele falou, vá, vai descer um poder do alto e vocês vão fazer alguma coisa. Mas tem que estar em Cristo e considerar todas as outras coisas como lixo, esterco, tudo, cara. Aí você começa a ver uma perspectiva diferente. O que é ser abençoado? O que é ser próspero? O que é ser bem-sucedido? O que é de fato ter a graça de Deus sobre a minha vida e sobre a sua? Não é você ter um carro ou outro andar de ônibus. Não é só porque você tem uma mansão e outra pessoa paga aluguel. Nunca foi sobre coisas. Foi sobre o coração voltado de fato ao Senhor. Tem pessoas que não têm R$1 na conta. E, mano, são extremamente abençoados por Deus. Porque eles entenderam. E não é pregando pobreza, ou que pessoas são miseráveis. Mas por quê, mano? Você pode ser milionário, mas se nada disso fizer sentido, você está sendo abençoado. Mas se você acha que bênçãos são coisas, não é? Que bênçãos são tudo aquilo que você conquistou, todo o glamour, todo o prestígio, todo o ensinamento. Aí, cara, você não entendeu. O que Jesus fez? O que é o futuro nosso? E o que significa de fato a eternidade? Para onde nós vamos? Não é aqui. Não é na parede bege. Não é nas roupas na paleta. Tudo isso é esterco, cara. Se eu não entender o sacrifício de Jesus, a Páscoa, a ressurreição, por que ele veio e para onde que eu vou? Estando em Cristo. Amém? Amém. Fique de pé. Pode. Pai, curve sua cabeça, meus irmãos. Vamos orar. Senhor Jesus, hoje nós celebramos a Páscoa, Pai. A ressurreição do Filho de Deus. Ele morreu e Ele ressuscitou e está vivo, porque Ele vive. Porque Ele vive, nós não temos mais medo. Porque Ele vive, temor não há. Porque eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está, Pai. Se nós entendêssemos que a nossa vida está nas mãos do Jesus ressuscitado, tudo seria diferente. Nos faça entender, Senhor. Com a nossa mente, com o nosso coração, com tudo que somos, nós queremos entender que a nossa vida está em Cristo. Não há outro lugar, não há outra coisa que preencha. Só em Cristo nós somos mais que vencedores, Pai. Porque nós entendemos essa ressurreição, esse milagre. Nós não seguimos uma história que foi contada, um mito. Não, nós seguimos uma verdade. Uma verdade. E essa verdade tem que ser vivida na sua plenitude, Pai. Nós queremos viver na tua plenitude. Não parcial, não do jeito que eu quero, não fazendo as coisas que eu acho que está certo, que está errado, não. Nós queremos ser, de fato, dirigidos e guiados, manipulados pelo Senhor, porque estamos em Ti. Então nos molde, Pai. Como um oleiro que pega aquele barro e vai colocando na forma certa,
no molde certo, colocando no lugar certo. Nós queremos estar no lugar certo, no dia certo, com a pessoa certa. E essa pessoa é você, Jesus. É você, Jesus. Que essa manhã todos nós possamos entender que a tua morte e ressurreição foi de fato real e verdadeira. Muito obrigado pelo sacrifício. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aplauda o Senhor, meu irmão. Deus é bom. Deus é bom. A morte acabou, né, mano? A morte acabou. Nós somos invencíveis, mano. Nós somos o quê? Invencíveis. Nós somos eternos. Porque nós seguimos um Deus que é eterno. Então tudo é considerado como lixo, como esterco, porque a eternidade é o prêmio maior. É onde eu prossigo para o alvo. Você quer falar? Ah, né? Pode sentar, meus irmãos. Agora nós vamos ter uma coisa tão linda também. Todo mundo pode organizar, mas antes, tudo é como lixo, como esterco, mas nós ainda vamos viver aqui nesse prédio um pouco. Então, nós temos que pagar as contas desse prédio, tem que pagar o aluguel desse prédio, temos que terminar as obras, não é? Então nós contamos também com a sua generosidade, com a sua contribuição. Nós sabemos que nós andamos com pessoas maduras e que entenderam de fato o Evangelho, então isso não é um tabu, dinheiro não é um tabu, muito menos o nosso Deus, amém? Dinheiro é um meio onde nós vamos fazer grandes coisas também. Amém? Amém? Vamos orar pelos nossos pastores, pastor Ryan, pastora Jéssica, eles estão ali, né, desbravando um lugar desconhecido, frio, todo mundo fala frio, né, galera? Mas que nós possamos orar pelos nossos pastores essa manhã, agradecer pela vida deles, por essa visão que o Senhor deu por eles, orar pelos pastores também, Yukis e Judith, da Finlândia, né? Eles também estão ali com um trabalho árduo e fazendo grandes coisas. Pastor Mateus e pastora Beatriz estão ali também encabeçando ali em Portugal, tá bom? Coloque ele nas suas orações. Orem por mim, pela minha esposa, Rayane, a pastora Ray. Olha lá, tá até igual o pastor, olha. Ditador. Amém? E agora nós vamos ter, nós vamos ter um momento de caça aos ovos, né? Isso, Pode. E aí a gente queria contar com vocês para nos ajudar nesse momento. Eu vou pedir para vocês se levantarem, a gente vai colocar as cadeiras no lugar ali, fechar todas as cadeirinhas e vocês vão nos ajudar a esconder os ovinhos que eles vão procurar. E aí eles vão descer e a gente vai explicar para eles, tá bom? Top. Pega as cadeiras.